Capítulo 167, Os 4 melhores jovens praticantes. Tradução, GP Revisão, Zezin. O flash vermelho rasgou o céu enquanto tirava o poder Yuan do céu e da terra. Esse tipo de aura era excepcionalmente aterrorizante. Quando esse flash vermelho apareceu nas bordas do horizonte, todos no campo notaram isso. Imediatamente, numerosos olhares de espanto foram lançados em direção a ele. Oh! Sob os inúmeros olhares curiosos, o flash vermelho atravessou os céus a uma velocidade feroz. À medida que o flash vermelho se aproximava, a multidão ficou chocada ao descobrir que o flash vermelho era realmente uma águia gigante extremamente bonita, que estava colorida inteiramente em vermelho. A velocidade da águia gigante era extremamente rápida, suas asas bateram algumas vezes, quando apareceu nos céus acima, trazendo consigo os rugidos do vento e do trovão. Enquanto a águia gigante estava parando, os olhos da multidão imediatamente se concentraram na parte de trás da águia. Vestido de verde com as mãos atrás das costas e o cabelo comprido soprado pelo vento, ele parecia ser extremamente livre e à vontade. Um olhar que subjugou muitos dos espectadores. Em cima da águia gigante, o homem de verde inclinou a cabeça para baixo enquanto calmamente varria com um olhar da águia o acampamento abaixo. Ele então retirou o olhar, porque não havia nada digno de sua atenção naquele lugar. O grande irmão Lin Langtian chegou. Enquanto olhavam para a figura de verde sobre a águia gigante, Lin Shen e os outros imediatamente gritavam alegremente, excitação em seus olhos. Então, ele é Lin Langtian. Os olhos de Lindong olhavam fixamente para o homem de verde, que ficava no alto da águia gigante enquanto olhava para a terra. A partir do olhar de este último, Lindong podia ver quão completamente o homem via as pessoas inferiores, ou talvez seja um tipo de desrespeito. Claro, com sua força, ele parecia possuir esse direito. Com base nessa figura sozinho, mesmo Lindong não podia deixar de admitir que este Lin Langtian era, de fato, um homem bonito raramente visto, e esse tipo de aura também era único. A águia abaixo de seus pés. O olhar de Lindong foi encadernado à figura em verde, foi bastante tempo antes que seu olhar se movesse lentamente para a águia gigante vermelha abaixo. Imediatamente, seus alunos encolherão. Isso foi feito por ele usando o poder Yuan e não é real. No entanto, essa águia gigante parecia possuir não só a forma, mas também um pouco de majestade da águia verdadeira. Se não estou errado, esse cara já está no nível da criação do que dos 3 estágios criação. Alcançando o nível de criação de que em uma idade tão jovem. Lindong, esse adversário seu é anormalmente poderoso. A voz do pequeno Martin também soou na mente de Lindong neste momento. Nível da criação do que? Ao ouvir estas palavras, as pupilas de Lindong diminuíram abruptamente. Ele claramente entendia o que esse nível representava. Mesmo em todo o grande Império Yan, aqueles no nível da criação do que eram realmente praticantes de primeira classe. Lindong apertou os lábios com firmeza, observando obstinadamente a figura em verde, antes que seu olhar baixasse lentamente. Naquele momento em que ele se tornara sensato, ele havia declarado que um dia ele devolveria a dignidade de seu pai, que já havia sido pisoteado. Talvez, Lin Langtian já tivesse se esquecido do membro da família do ramo que ele havia paralisado durante o encontro do clã naquele ano, mas, Lindong nunca se atreveria a esquecer. Esta memória não se enfraqueceu ao longo do tempo, em vez disso, foi gradualmente marcada profundamente em sua alma. Assim, por mais forte que fosse esse oponente, ele nunca desistiria. Claro, no momento, ele ainda precisava reprimir firmemente o ódio em seu coração, porque ele ainda era incapaz de se enfrentar esse orgulho do clã Lin. Lin Shen e o resto não viram a expressão de Lindong, seus olhares estavam completamente fixos no céu. No clã Lin, a influência de Lin Langtian havia superado praticamente alguns anciãos do clã. Nos corações da geração mais nova como eles, Lin Langtian era ainda mais um deus de guerra que nunca perderia uma batalha.
Sob o brilho de Lin Langtian, o resto dos membros da geração mais jovem do clã Lin estavam orgulhosos. Haha, Lin Langtian, você conseguiu me vencer por um passo. Enquanto a multidão estava admirada com a aura de Lin Langtian, uma risada de trovão, de repente, rugiu do horizonte. Eles assistiram enquanto um raio dourado atravessava os céus, enquanto uma aura formidável também se espalhava. Esta aura estava cheia de altivez, no entanto, em resposta a esse tipo de altivez, ninguém ousava ressentir-se contra isso. A luz dourada atravessou os céus, fazendo com que o poder Yuan subisse, já que finalmente chegou a flutuar no horizonte, transformando-se em uma enorme lança dourada com 12 metros de comprimento. Em cima da lança, havia uma figura com longos cabelos dourados que cobriam os ombros. Uma aura dominadora entrou no céu, como se fosse uma lança selvagem única que se elevasse sobre a terra. A multidão olhou para a figura em ouro, que estava em cima da enorme lança dourada, como olhares invejosos foram revelados em muitos dos seus rostos. Se alguém pudesse parecer tão poderoso e impressionante na vida de alguém, o treinamento amargo de alguém teria amortizado. Grande irmão Wang Yan também está aqui. Vários membros do clã de Wang encararam a figura em cima da enorme lança dourada no céu, enquanto o prazer surgia em seus rostos. Pensar que a pessoa do clã Wang desta vez é realmente o Wang Yanlinker e o resto olharam a enorme lança dourada no céu, um pouco atônita quando eles disseram. Não deveria ser ele. Lindong ficou assustado quando ele perguntou. Existem 2 gênios excepcionais do clã Wang. Um deles é o Wang Yan, enquanto o outro é ainda mais forte, o irmão mais velho Wang Yan, Wang Zong. Mesmo o grande irmão Lin Langtian teme mais essa pessoa. Ao longo dos anos, os dois lutaram várias vezes, mas ainda não conseguiram determinar o vencedor entre eles. Linker sorriu e disse. A força de Wang Yan deve estar no nível da criação da forma, um nível abaixo de Lin Langtian. No entanto, a enorme lança dourada abaixo de seus pés não é um item comum, provavelmente é um tesouro da alma de alto grau. Com a ajuda de tal tesouro da alma, ele seria capaz de lutar até mesmo com um praticante do nível da criação do que a voz do pequeno Martin soou na mente de Lindong. Tesouro alma de alto grau. Ao ouvir estas palavras, os olhos de Lindong involuntariamente se contrairão. Ele já sabia que os tesouros da alma estavam divididos em 3 categorias, e a espada de gelo quebrada nas mãos de Linker era um tesouro da alma de baixo grau. Ele não esperava que este Wang Yan fosse ainda mais grande, pisando diretamente em um tesouro da alma de alto grau. Mesmo que toda a cidade de Yan fosse escavada, um tesouro como este não seria encontrado. Essas pessoas dos grandes clãs são realmente tratadas generosamente. Lindong riu amargamente em seu coração. Desde que ele nasceu, ele nunca tinha tocado um tesouro da alma de baixo grau, enquanto essas pessoas realmente podiam possuir um cada um. Haha, eu não esperava que você fosse o único que viesse desta vez. No céu, o olhar de Lin Langtian também varreu a enorme lança dourada abaixo dos pés de Wang Yan, antes que o primeiro riu suavemente e disse. Por quê? Você olha para baixo em mim. Ao ouvir isso, as sobrancelhas de Wang Yan levantaram imediatamente quando ele riu e disse desta vez, meu irmão está em um momento crítico de seu cultivo de porta fechada. Se ele vier, os tesouros da antiga tumba pertencerão ao meu clã de Wang. Haha, Wang Yan, eu não vi você por um ano, mas suas palavras ainda são tão arrogantes como antes. Assim como a risada de Wang Yan desapareceu, outra risada suave sorriu lentamente do horizonte. Logo depois, a luz azul encheu os céus, como um flash do arco-íris varrido do horizonte. Em um piscar de olhos, apareceu nos céus acima. Quando a luz azul encheu os céus, a multidão rapidamente lançou seus olhos, apenas para encontrar um pássaro de vento mítico que era de dezenas de metros de altura, batia suas asas quando flutuava nos céus. Uma aura extremamente formidável varreu dentro do corpo mítico do pássaro de vento. Um homem vestido de azul sorriu levemente enquanto ele estava de pé no bico do pássaro.
Seu rosto era maravilhosamente bonito, de modo que em termos de aparência, até Lin Langtian era inferior. Ele segurou um leque azul profundo na mão, enquanto ele lentamente se abanava, enquanto liberava uma graciosa aura de nobreza. Esse é o gênio do clã Qin Shi. Depois de ouvir a voz de Lin Ke, Lindong mais uma vez silenciosamente acenou com a cabeça. Outro companheiro no nível da criação da forma, e aquele pássaro de vento mítico também possui a força do nível da criação da forma. TCH, criança, não fique desanimado hoje. Lindong revirou os olhos, sem se desanimar como o que o pequeno Martin havia dito. Embora essas pessoas fossem todas de geração mais nova, ainda eram vários anos mais velhos do que ele. Ele tinha a confiança de que ele superaria essas existências arrogantes no futuro. Qin Shi, para pensar que um cara afeminado como você também se uniria nessa diversão aqui, e você trouxe o pássaro de vento mítico do clã Qin, realmente bem preparado. Wang Yan riu quando ele lançou um olhar para Qin Shi. Você também não trouxe a lança de ouro do grande Lu do clã Wang. O irmão Lin Langtian já avançou para o nível da criação do que, se você não estiver completamente preparado, provavelmente ficará preso pegando os restos. Qin Shi acenou o leque azul profundo na mão e sorriu ligeiramente. O canto da boca de Wang Yan se contraiu quando ele se virou para olhar para o selo que envolveu o topo da montanha. Quando vamos quebrar esse selo? Não precisa se preocupar, ainda precisamos esperar por mais uma pessoa. Lin Langtian sorriu e falou casualmente. Quem estamos esperando? O clã Wangpu não disse que não estão enviando ninguém. Wang Yan ficou surpreso, suas sobrancelhas franzidas enquanto ele perguntava. O clã Wangpu não está planejando enviar ninguém, mas convidou uma pessoa ainda mais formidável para vir. Lin Langtian riu e disse. Oh! Quem? Neste grande império Yan, deve haver poucos que você chamaria de formidável. Ao ouvir isso, Wang Yan rapidamente ficou um pouco curioso. O irmão Lin Langtian adora Qingzu. Com os principais membros da geração mais nova do grande império Yan, como vocês, aqui, Qingzu tem medo de que seja difícil conseguir recompensas. À medida que a voz de Wang Yan desapareceu, uma voz espirituosa surgiu de repente através dos céus. Essa voz era extremamente melodiosa, e parecia conter uma magia especial. Imediatamente, um olhar intoxicado apareceu nos olhos de várias pessoas abaixo. Uma pessoa tão formidável. A mente de Lindong também estava momentaneamente aturdida quando a voz espirituosa soou. No entanto, ele rapidamente recuperou seus sentidos, enquanto o espanto encheu seus olhos. Levando a cabeça rapidamente, viu uma varredura verde atravessar os céus a uma distância antes de finalmente se transformar em um lótus verde. Em cima da lótus verde, havia uma figura maravilhosamente cheia de curvas. Embora um véu cobriu seu rosto, aquelas pupilas penetrantes de cristal causaram que esta área escurecesse momentaneamente.